Olá, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma aula desse cropped, que ele é meio rendado, né, desse tom de rendado, e eu já fiz ele em várias versões, e em várias cores também, como vocês estão vendo. Em algum deles, eu coloquei regulador. Como eu não encontrei aqui, eu comprei aquelas alças de silicone e tirei o regulador e coloquei. Eu achei que ficou bem útil, porque às vezes a alça pode ceder um pouquinho e aí você pode estar regulando. E se você for fazer para cliente, também vai ser super eficiente. As costas dele também dá para você fazer de vários modos. Esse aqui eu deixei assim. E esse outro aqui eu fiz igual à frente. Frente e costa igual. Esse aqui eu não coloquei regulador nas alças, eu deixei ele para amarrar nos ombros. E aí vocês podem utilizar a criatividade de vocês, como eu fiz aqui também nos acabamentos, porque o padrão dele é só aqui em cima. Aqui embaixo, para aumentar um pouco, vocês podem estar usando um gráfico de qualquer ponto que vocês estiverem achando interessante, entendeu? E aí eu vou ensinar aqui a parte básica dele, mas essa parte aqui embaixo vocês podem estar utilizando a criatividade. Bom, então eu vou dar início aqui. Eu tô usando a agulha 1,5 e o fio Clea, que é um fio bem fininho. Sobre tamanhos, eu indico que esse tamanho aqui é o M, que eu fiz com esses materiais. Mas, para você fazer um tamanho P, eu deixei uma carreira do square sem fazer, que aí automaticamente ele vai ficar menor e a peça também vai ficar menor. Para fazer maior, vocês podem estar aumentando a carreira de correntinhas que faz para juntar os squares. E para fazer maior ainda, vocês podem estar usando fios mais grossos, com um tex maior, né? Então, vou dar início aqui fazendo 5 correntes. 5 correntinhas e fechando. Fecho aqui na primeira com ponto baixíssimo. E aqui dentro dessa corrente, desse anel que ficou, eu vou para dentro dele com um ponto baixíssimo. Porque eu acho mais interessante, mas se quiser é só subir as 3 correntinhas mesmo e continuar. Na verdade, eu subo 2 correntinhas, mas se vocês, depende da altura do ponto de vocês, claro. E aí pode ser 2 ou 3 correntinhas para subir, que vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer 4 pontos altos. Duas correntinhas e mais 4 pontos altos, que se tornou um leque. E aí eu vou fazer mais outro leque. E a gente vai ficar aqui com 4 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas, ok? Então, eu vou fazer aqui e volto. Voltando aqui, que eu já fiz os meus 4 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Eu fiz aqui 2 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, né? Como eu fiz 2 correntinhas para subir, então vou fechar aqui na segunda correntinha, contando de baixo para cima. Se você fez 3, você vai contar 1, 2, 3 e fazer. Se você fez 2, você conta 1, 2 e fecha aqui em cima, ó, com um ponto baixíssimo. Nessa segunda carreira, vamos fazer um leque sobre cada buraquinho aqui que ficou dessa carreira. Então, eu vou voltar aqui, vim para dentro do buraquinho com um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, porque esse é o ideal para o meu ponto. Lembrando novamente. E vou fazer um leque aqui de 4 pontos altos, 2 correntinhas,
e mais 4 pontos altos. Entre um leque e outro, também eu vou fazer 2 correntinhas. Pronto. Fiz um leque, 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos. Então, agora eu faço 2 correntinhas, venho para o próximo leque aqui e faço novamente a mesma coisa que eu fiz aqui agora, ok? Isso vai se repetir por toda a carreira e em seguida eu volto para mostrar a terceira carreira. Bom, aqui ficou assim, fazendo a primeira e a segunda carreira. Na terceira carreira agora, vou subir aqui as minhas 2 correntinhas. E sobre cada ponto desses 4 aqui, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto para cada ponto de base, ou seja, 4 pontos. Vou fazer 2 correntinhas e venho aqui para o centro do leque que fizemos anteriormente e vou fazer um ponto V, que é o que? Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando esse V aqui. Faço mais 2 correntes, venho aqui para cima desses 4 pontos do leque anterior, vou fazer um ponto sobre cada um deles, que vai ficar com 4 pontos também. E basicamente é isso. Agora eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas e vou vir para aqui, para cima desses pontos, fazer novamente tudo que fizemos agora. Um ponto para cada um e um ponto V aqui no centro. Faço 2 correntinhas e vou para o próximo leque fazer novamente tudo isso aqui. No final, voltamos a fechar com um ponto baixíssimo. Bom, para a nossa quarta carreira, eu vou dar uma dica aqui também, porque esse fio que ficou aqui pra frente, né? Porque como a gente virou o trabalho, então a gente é só puxar ele para o outro lado aqui e depois a gente vai esconder tranquilamente. Então, aqui na quarta carreira, eu vou subir as minhas 2 correntinhas e a gente vai fechar esses 4 pontos juntos. Então, eu vou fazer ele só pela metade, não vou terminar. Puxei, não puxo a última laçada. No próximo ponto, a mesma coisa. Puxei e deixo a última laçada na agulha. Para vocês checarem se tá certinho, a gente vai ficar com 4 laçadas aqui na agulha, ó. E aí, a gente fecha elas todas juntas. Faço 3 correntinhas. E venho para aqui, pro centro do V. Não é aqui, gente. É no centro do ponto V. Só se basear aqui pelo ponto leque. E vou fazer mais um leque de 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos novamente. E mais 3 correntes novamente. E vamos fechar aqui do outro lado os pontos juntos, igual fizemos no início. Aqui esses 4 serão fechados juntos. Eu puxo a primeira, novamente puxo apenas a primeira. E vou deixando a última laçada na agulha. No final aqui a gente ficou com 5 por conta da correntinha que fizemos aqui. Aqui a gente estava começando. E aqui a gente já tem a laçada que veio das correntinhas. Então, aqui a gente ficou com 5 laçadas na agulha. Puxo todas juntas. Eu vou fazer 5 correntes. E vou fazer aqui novamente, igual fizemos aqui no início. Vou fechar esses 4 pontos juntos, vir pro meio do ponto V e fazer um ponto leque. E é assim que a gente vai
prosseguir. Para a nossa quinta carreira, a gente vai voltar aqui uns pontinhos para o meio daquele lugar que a gente fez as 5 correntinhas, porque finalizamos aqui, né? Então eu vim com ponto baixíssimo, acho que vou fazer apenas um. E vamos subir um ponto V. Então eu subi 2 correntinhas e fiz mais 2 para virar. Faço um ponto V. E aqui vamos fazer mais 5 correntinhas. Vamos pular aqui esses pontos que fechamos juntos e vir para os 4 pontos dos pontos leque. E fazer um ponto sobre cada ponto dele. Igual fizemos antes, né? Porque basicamente a gente está formando pétalas. Então o leque ele é uma carreira, ou melhor, 2 carreiras de 4 pontos e depois fechamos juntos para formar a pontinha da pétala. Então aqui fiz o ponto V, 5 correntinhas, fiz 4 pontos altos em cima deles. Olha só nossa pétala aqui formada. E aqui eu vou fazer um ponto V novamente, igual nessa carreira aqui. Bom, voltando aqui, eu fechei o meu último grupinho de 4 pontos fechados junto. Eu vou fazer 5 correntinhas. E fechar aqui em cima do grupinho primeiro que fizemos, com um ponto baixíssimo. Aí eu vou virar e vou vir para aqui, para dentro, com um ponto baixíssimo também. E vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 3 que é o ponto alto e 2 para virar, que vamos fazer um ponto V aqui dentro. E aí mais um ponto alto. Agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou vir para aqui e fazer um ponto sobre cada um desse. Faço 2 correntinhas e um ponto V aqui dentro, separado por 2 correntinhas, tá? É um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, que formam o nosso ponto V aqui em cima do leque. Aí faço mais 2 correntinhas e venho fazer aqui em cima um ponto sobre cada um deles, que aqui é o meio da nossa pétala. Quatro pontos altos. Faço novamente 5 correntinhas, 3, 4, 5, e venho para aqui, entre um grupinho que a gente fechou junto e outro, ou seja, entre uma pétalazinha e outro, faço novamente um ponto V, igual a gente iniciou essa carreira. 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. E aí eu faço 5 correntinhas e venho para aqui novamente pro leque fazer igual no início. E aí vai ficar assim, ó. Ponto sobre ponto, um ponto V, ponto sobre ponto novamente. Aqui fazemos 5 correntinhas e um ponto V aqui no meio. Novamente 5 correntinhas e pro próximo leque fazer igual no início aqui. Voltando aqui, pessoal, novamente, fiz minhas 5 correntinhas e vou vir aqui pro ponto V.
Agora, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas e fechar na terceira. Porque aqui no meio tem que ficar 2 correntinhas. Então, fechei aqui com ponto baixíssimo. E vou vir pra dentro do ponto V com um ponto baixíssimo novamente. E aqui dentro a gente vai fazer 4 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, vou subir o meu primeiro, que é 3 correntinhas, e já faço uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha e o quarto ponto alto. Faço 4 correntes. Aqui como ficou o nosso pequeno leque, ó. 4 correntes, venho pra aqui pra cima, fechar esses 4 pontos, opa, juntos, olha só. Puxo 2, o terceiro e o quarto. E aqui eu vou fechar ele todos juntos. Faço 3 correntinhas, venho para o meu ponto V e aqui dentro dele, deixa eu conferir. Eu vou fazer um leque normalmente com uma das carreiras anteriores, com 4 pontos altos, 2, 3, 4, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Aqui, como antes, vou fazer 3 correntinhas e fechar esses 4 aqui juntos, fazendo a pontinha da nossa pétala. 2, 3, 4. Fecho eles todos juntos. Olha como fica. Novamente, vou fazer 4 correntinhas. 2, 3, 4. E vou vir aqui pro meio do nosso ponto V da carreira anterior, fazer 4 pontos altos, separado eles por uma correntinha. Todos os 4 é aqui dentro do ponto V. 2, 3, uma correntinha e o quarto. E aqui agora vamos fazer novamente o que fizemos aqui agora. 4 correntes, venho fechar a pétala e fazer um ponto leque aqui em cima do ponto V do meio também. Vai ficando assim. Finalizando aqui a minha carreira, fechando meus 4 pontos juntos, faço aqui as 4 correntinhas e aqui eu vou fechar aqui no primeiro V no primeiro pontinho, né? Com um ponto baixíssimo. Aí eu deixo uma correntinha aqui, que é a correntinha de separação que temos, no primeiro não é diferente. E vou fazer aqui na segunda. Ou podemos contar 1, 2, 3 e fazer na terceira, porque tem que sobrar uma aqui no meio. E fecho com um ponto baixíssimo. Aí, gente, tá ficando assim o nosso trabalho, tá? Vou deixar um pouquinho para se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar uma olhadinha, ó. E aqui continuamos. Nesse mesmo ponto, vamos subir 3 correntinhas, fazemos um ponto V sobre cada ponto. Então, aqui eu vou fazer mais uma correntinha e mais um ponto alto aqui nesse ponto. Dou a laçada na agulha e venho para o próximo ponto fazer novamente um ponto alto, uma correntinha e mais outro ponto alto. Mesmo jeito. Uma laçada, venho, faço
um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, um ponto, uma correntinha e um ponto alto. E ficou assim, ó. Então, sobre cada ponto dessa carreira anterior, a gente faz um ponto V. Sem correntinha de separação em cada V, tá? A correntinha é a do que forma o ponto V. Entre um ponto V e outro, não tem nenhuma correntinha. Deixa eu puxar o fio aqui. Agora, nós vamos fazer 4 correntes. Venho aqui em cima da pétalazinha e venho, faço um ponto baixo. Faço agora. Ficou assim, ó, gente. Fecho com ponto baixo aqui em cima. Faço 3 correntinhas. E faço aqui agora, em cada ponto, um ponto alto. Uma correntinha apenas. E venho aqui fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, aqui agora a gente tem uma mudança em cima desse leque. Porque anteriormente era um leque, um ponto V, um leque. E aqui faríamos um ponto V se quiséssemos aumentar o nosso square. Mas como a gente já está na penúltima carreira, não vamos mais começar outra pétala. Então, a gente vai fazer apenas 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Observe a diferença. Faço mais 3 correntinhas. Venho fazer um ponto sobre cada ponto aqui desse nosso leque. Fiquei com os 4, faço o quê? 3 correntinhas e venho fazer um ponto baixo aqui em cima novamente, olha só. Um ponto baixo, 4 correntes. E novamente eu vou vir aqui para esse lequezinho que fizemos e vou fazer um ponto V sobre cada ponto dele, igual fizemos aqui no início. Então, sobre cada ponto aqui de baixo, fazemos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Passo para o outro, faço novamente a mesma coisa e eu já volto. Aqui tô chegando no final da carreira, já fiz as 3 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixo. E aqui é só subir as 4 correntes e fechar aqui no V com um ponto baixo, baixíssimo. Lembrando de deixar a primeira correntinha, que é de separação. Aí eu vou fechar aqui na segunda ou contando daqui pra lá na terceira. Fechei aqui. Venho pra dentro desse ponto V, olha só, com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos. O primeiro que é as correntinhas e mais um. 2 correntes. Venho para dentro do outro ponto V. Não é entre um e outro. Vocês percebam que aqui a gente tem vários Vzinhos, ó. Então, é dentro dos pontos Vs. É só prestar atenção. Dentro de cada um deles, vamos fazer 2 pontos altos. E vamos separar esses 2 pontos por 2 correntinhas. É só isso. Aí, 2 correntinhas, aqui novamente 2 pontos altos.
2 correntinhas no próximo espacinho, 2 pontos altos. Faço novamente 2 correntinhas, venho para esse espaço de 4 correntinhas que fizemos antes e fecho com um ponto baixo, ficando assim. Subo aqui 3 correntes, ou melhor, 4 correntes. Venho fechar aqui esses 4 pontos juntos, igual nas outras carreiras que fechamos a pétala. Fechei os 4 juntos, faço 3 correntinhas e venho para o centro daquele leque que fizemos e vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, novamente uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim, com 4 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. E aqui é só vir novamente, 3 correntes, e venho fechar aqui esses 4 pontos juntos, faço 3 correntinhas, venho para aqui, fecho com ponto baixo, e venho para aqui, para o centro desses pontos V, fazendo o mesmo que fizemos aqui, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, esse é o sistema que a gente vai seguir daqui agora. Essa é a nossa última carreira, e eu já volto mostrando o acabamento do square para a gente poder ter como uni-los. E aqui eu continuei fazendo, né, do mesmo jeito. E já preguei essa parte, essa lateral e a outra também, da mesma forma. É só ir intercalando os triângulos. Aqui é o último square. Aí eu vou colar ele no meio, no caso. Da forma que eu fui fazendo, não necessariamente vocês precisam fazer assim, mas é como eu fiz. E aqui vai ser o último, no caso, então, a gente não pode fazer o acabamento de lado nenhum, porque a gente vai fazer todo pregando na peça. Então, vou pegar aqui, tem que deixar certinho para ajudar a gente já ir seguindo sem erro, né? Aí aqui eu já fiz uma correntinha, vou vir para a peça de cá, fazer um ponto baixo. Uma correntinha e volto. Importante que não é aqui, ó, gente. É no segundo espacinho. Porque senão a quantidade de argolinha vai ficar incorreta. Aqui a gente já sabe que é 5 correntinhas em cima da pétala. Então, a gente faz 2 correntinhas. Vai lá fazer um ponto baixo. E 2 correntinhas. Volta para fazer ponto baixo. 2 correntinhas novamente, que a gente chegou aqui em cima do ponto baixo. Vou lá fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e volto para fazer ponto baixo aqui. Agora, aqui será a parte que a gente vai pular com 3 correntinhas. Então, a gente faz uma, ponto baixo, e mais uma. Aqui, novamente, uma correntinha, um ponto baixo e mais uma. Eu vou continuar fazendo e já volto na outra lateral. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu voltei para mostrar a vocês, porque eu não sei se eu expliquei bem.
Então, aqui a gente já tem uma correntinha para subir. Aí, aqui, o certo seria vir aqui, mas para não ficar folgado, eu vou vir aqui nesse final aqui, assim, na pontinha mesmo, e vou trabalhar com um ponto baixíssimo e não um ponto baixo, que é para ficar reto, como eu tinha explicado antes. E aí, eu volto com uma correntinha, normalmente faço aqui um ponto baixo. Observe que não fica nenhuma ponta sobrando. Se eu fizesse aqui dentro, ia ficar uma pontinha para lá. E aqui eu vou só seguir normalmente. Uma correntinha. E já vou vir pegar aqui a outra parte. Olha só. E vou fazer da mesma forma. Em vez de eu trabalhar aqui dentro, eu vou pegar essa pontinha aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha e voltar para minha peça de cá. Uma correntinha. Aqui eu não vou trabalhar essa primeira, porque eu já trabalhei aqui. Então, vou vir pra de cá. Faço um ponto baixo. E agora é só seguir. Duas correntes. Um ponto baixo e duas correntes. Então, é isso, gente. É importante, é só isso. Quando vocês chegarem nessas pontinhas do square, você trabalhar um ponto baixíssimo aqui e não dentro da argolinha, porque para não ficar pontinha sobrando. Olha só. Entendeu? O mais importante, interessante para que a gente tenha um trabalho mais perfeito possível aqui nessas partes é isso. Em vez de trabalhar dentro da argolinha, você trabalha na pontinha. Esse aqui eu acabei até fazendo errado, ó, como vocês estão vendo. Só que no acabamento eu posso ir adaptando. Tá vendo? Aqui o certo seria eu trabalhar aqui dentro. E eu fiz aqui dentro da argolinha, não fiz na pontinha. Mas é isso. Bom, aqui eu já estou na parte de acabamento. E a gente só vai circular toda a peça por ponto baixo. Como aqui eu já comecei a fazer os meus pontos precisaram de 3 pontos baixos aqui na lateral, mas isso vai depender da altura do ponto de vocês. Aqui eu fiz apenas aqui eu fiz um ponto baixo e 3 pontos baixos em cada espacinho. Entre um e outro eu não fiz nenhum ponto baixo, só nos espacinhos. Aí eu cheguei aqui nessas partes de encontro dos squares, né? Agora eu faço aqui um ponto baixo nessa pontinha, nessa argolinha. E um ponto baixo aqui no centro desse. E venho aqui novamente fazer um ponto baixo aqui no outro square. Então, aqui fica um ponto baixo para cada square, nesse encontro aqui. E como vocês estão percebendo, eu já vou escondendo esses fios aqui por dentro, ó, dos pontos baixos. Que assim fica um acabamento mais perfeito possível, que é a nossa intenção, né? Para não precisar ficar dando nozinho nos fios, aí já vai escondendo ele aqui por dentro desses pontos baixos de acabamento. Bom, voltei aqui. Aqui eu já fiz aquela carreira de ponto baixo do acabamento. E fiz uma carreira de ponto alto. Como eu tinha falado no início, eu ensinei a parte básica do cropped. Esse acabamento aqui, para aumentar, fica ao critério de cada uma. E aí eu fiz essa carreira de ponto alto. E aqui eu fiz 5 pontos altos em um ponto só. Aí pulei 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, fiz 5 pontos altos novamente. E esse é o meu ponto que eu tô fazendo aqui. Continuei fazendo esse ponto, só que ele tem um detalhe aqui, não é só esses 5 pontos altos, que eu resolvi mostrar aqui pra vocês
como que ele é feito. Aí vou mostrar aqui que eu tô terminando essa carreira. Então aqui, em cima desses 5 pontos altos, aqui temos 5 pontos. É igual aqui, gente, não tem erro, porque é sempre igual. O importante é só pular aqui os 5 e fazer a cada sexto 5 pontos altos. E aí você vem aqui, 1, 2, 1, 2. No do meio, já que é 5, e vamos fazer um ponto baixo. Aí, laçada na agulha, nesse último ponto, fazemos um ponto alto. 4 correntinhas, laçada, e venho pro primeiro dos 5 de cá e faço um ponto alto também. Venho novamente para o ponto do meio e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, venho para o último e faço um ponto alto. 4 correntinhas, um ponto alto no primeiro de cá e um ponto baixo aqui no meio. Então é só isso que é esse ponto aqui que eu fiz. Mas lembrando que vocês podem estar fazendo qualquer gráfico aí que vocês acharem bonitinho. Eu já fiz 4 ou foi 5, não lembro, desse cropped, e cada um deles eu coloquei um ponto diferente aqui embaixo. Aqui eu finalizei essa carreira, fiz um ponto alto, as 4 correntinhas e um ponto alto. Aí agora eu vou vir no ponto baixo que eu iniciei e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer mais uma carreira, então vou fazer agora aqui em cima os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. E venho diretamente, sem correntinha, e dou só minha laçada e venho fazer aqui novamente, em cima do ponto baixo, os 5 pontos altos. Essa carreira é só isso. Novamente, vem para aqui fazer mais 5 pontos altos. E aí é importante só prestar atenção no ponto baixo, para não fazer aqui do ladinho, porque aqui é o ponto alto que fizemos. O ponto baixo está bem no meio. E assim, esse foi o que eu escolhi dessa vez. Eu volto agora quando tiver o acabamento da parte de cima, pra gente fazer as alças. Esse daqui eu vou estar deixando a alça de amarrar também, não vou colocar regulador. Então aí a gente vai fazer aqui os acabamentos em ponto baixo. Quando chegar aqui, eu paro e venho mostrar como eu fiz a minha alça, que é uma ideia para vocês também. Ou dependendo de onde vocês começar, né? Quando chegar aqui atrás também, no lugar da alça, a gente tem que parar para fazer a alça. Porque eu já gosto de fazer junto com o acabamento. Então a gente vem fazendo os pontos baixos, quando chegar no lugar da alcinha, para fazer a alça, ok? Bem, já terminei aqui a minha carreira. Aí eu vou andar aqui um ponto com um ponto baixíssimo. E venho para esse espacinho aqui com um ponto baixíssimo também. Aqui eu vou fazer uma correntinha e fazer um ponto baixo. Aí eu faço 3 correntes. Minha agulha não está deslizando, porque ela já está um pouco descascando. 3 correntinhas.
um ponto baixo no próximo espaço. Aqui no final vai ficar a mesma coisa, mas eu volto com vocês. Aqui novamente, 3 correntes e um ponto baixo no último espacinho. Ficando assim. Então, esses grupinhos vamos pular por 3 correntes e um ponto baixo entre eles. Agora, vamos fazer 4 correntes. E venho aqui fechar com ponto baixo. Novamente, 4 correntes. E aqui, nesse espaço, um ponto baixo. Aí, agora, aqui a gente tem esses 4 grupinhos, né? Cada um deles também eu vou pular por 3 correntinhas, com 3 correntinhos. 3 correntes, um ponto baixo entre. Três correntes, ponto baixo. E aqui mais 3 correntes e um ponto baixo. Agora, como a gente já sabe, será 4 correntes. Em cima da pétala, então, 4 correntes. Em cima desse ponto baixo também, 4 correntes. E fecha aqui com ponto baixo. Aí, agora, voltando aqui como no início, em cima de cada um vai ficar 3 correntinhas. Então, vamos fazer 3 correntinhas no ponto baixo, 3 correntinhas no ponto baixo, no lugar que fizemos as 2 correntinhas, a gente fecha com ponto baixo e 3 correntinhas. Em cima desse último ponto baixo são 4 e em cima da pétala 4. Chegando aqui na esquina vai ser a mesma coisa. 3 correntinhas, fecha entre um e outro com o ponto baixo. Quando eu finalizar aqui a carreira, eu volto. Bom, aqui eu já escolhi o lado que eu quero que seja o avesso e o direito. E aqui já coloquei. E agora eu vou pegar aqui a minha peça, do jeitinho que tem que ficar, porque quando a gente segura assim, fica mais fácil de trabalhar. Aqui eu vou fazer uma correntinha. E aí eu vou vir aqui na outra peça, a gente vê que aqui é aquelas 2 argolinhas do lado de cá. Aqui são as 2 argolinhas do lado de lá. Então, vou vir aqui nessa argolinha, na primeira argolinha, e fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E venho para minha peça aqui solta, fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vem para a argolinha, um ponto baixo. Corrigindo que eu falei que precisaria apenas de 5 triângulos, na verdade a gente precisa de 6. E aqui eu já dei uma adiantada nas laterais, já colei aqui este triângulo desse lado e este aqui do outro lado. E aí eu vou mostrar aqui mais um, só para não restar nenhuma dúvida e tal. E aí eu vou fazer isso aqui agora acompanhando. Deixa eu puxar o fio. Aqui eu já subi uma correntinha, né? Que será um ponto baixo. Eu vou fazer mais uma. Aqui a gente vai sempre olhando, observando, como eu falei, o lado que vê que fica mais bonitinho para ser o avesso ou o direito. Isso vai ficar mesmo a critério. Aí agora, esse triângulo tá para cima, a gente vai colar o outro para baixo. Porque a gente vai querer uma tira retinha, né? E o próximo, aí assim a gente já vai colar para cima.
No final, a gente vai colar uma parte na outra. Então, eu vou fazer esse aqui agora. Não tem muito segredo mesmo, porque é o mesmo sistema daquele inicial. A mesma quantidade de correntinhas e tudo, só vai mudar a posição do triângulo. E aí começa a ficar um pouco mais difícil, porque a gente tem que prestar bem atenção. Aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer primeiro a parte, e quando chegar aqui no meio do square, ou melhor, desse ponto aqui V duplo, é que eu vou começar a colar um no outro. Aqui eu voltei no final para mostrar um detalhe a vocês. Aqui eu fiz aqui uma correntinha, um ponto baixo na minha outra peça e uma correntinha. O certo, abre aspas, né, seria fechar aqui dentro, mas a gente tem que prestar atenção que ficaria meio que uma pontinha aqui. Então, a gente tem que fechar aqui em cima do ponto, ó. Então, vou contar 3 correntinhas e vou fechar aqui não com um ponto baixíssimo, mas com um ponto... não com um ponto baixo, mas com um ponto baixíssimo. Que é pra gente tentar deixar isso aqui mais disfarçado possível. Esse ponto baixo aqui, inclusive, eu vou fazer aqui no ponto baixo da peça de cá, que eu acho que vai ficar mais interessante. Então, aqui no meio, que temos uma argolinha, 2 argolinhas. Então, no meio, entre uma e outra, eu vou fazer um ponto baixo, eu acho que vai ficar melhor. E volto aqui uma corrente e fecho no final com um ponto baixíssimo. Então, esse detalhe aqui a gente tem que ir observando, para que a nossa peça fique assim, reto, né? Para não ficar meio que um buraquinho para dentro aqui, por causa do encontro. Então, a gente tem que ir disfarçando e tal, para ficar um trabalho mais perfeito possível. Eu acho que aqui deu para disfarçar bem, né? Então, vai ficando assim. A gente vê que fica bem unido, bem perfeitinho, não tem costura, que o que é mais interessante quando a gente vai unindo no próprio crochê, né? E aqui ficou bem retinho o final. Eu vou pegar aqui agora o meu outro quadrado, lembrando que aqui agora eu vou cortar o fio, né? E aí, no meu outro quadrado, eu vou colar ele aqui com o mesmo sistema que acabamos de fazer. Não tem segredo. Entendeu? E aí, eu vou colar ele aqui e eu volto mostrando os outros retângulos, como que vai ficar. Triângulos. Bom, aqui eu já terminei os meus squares todos que eu vou precisar, que no meu modelo eu fiz 5 triângulos e 2 quadrados. E como eu já ensinei a parte do acabamento, no triângulo é a mesma coisa. Se vocês preferirem naquela parte que eu ensinei 4, pode estar fazendo 5 para ficar mais soltinho. Porque se você reparar, essa parte aqui fica mais alta, né? E aqui fica mais para dentro. Mas para que elas fiquem todas na mesma altura, por isso que eu faço aqui umas correntinhas a mais, ou 4 ou 5, vai depender aí como ficar no de vocês, ó. Observem bem, ó. Se aqui a gente fizesse 3, ia ficar mais baixinho assim, ó. E aí na hora de encaixar um no outro, não ia dar o volume que a gente precisa. Então, aqui, ó, assim fica razoavelmente, né? Assim, retinho. Então, aqui eu fiz todos antes. Nas outras que eu fiz, eu fui fazendo e já colando. Mas como eu tô gravando a aula, aí eu fiz todos. E eu indico que vocês possam fazer assim também. Faz todos antes. E aí faz o acabamento, e deixa um pedacinho, porque aí a gente já sabe quanto de fio vai usar para não ter que emendar.
porque na verdade a gente vai ter que desmanchar essa parte assim para ir colando a parte das correntinhas. Mas eu fiz todos já com os acabamentos das correntinhas. Se vocês quiserem deixar sem fazer e deixar um pedaço de fio, que a gente não sabe nunca se vai dar mesmo, por isso que eu preferi fazer, mesmo que precise desmanchar. É só um detalhe, a gente tá trabalhando, tem trabalhinho mesmo, enfim. Deixa eu organizar aqui. E agora eu já desmanchei aqui uma partezinha do meio, porque eu vou mostrar como que cola um no outro. Aí eu vou pegar aqui o meu quadrado que já tá pronto. E eu também gosto de observar a parte que eu acho mais interessante, ficar pra frente ou pelo avesso. Mas como esse square aqui é carreira de ida e volta, não tem muito critério. Só o de cá mesmo, que a gente consegue ver que um lado ele fica mais avesso e o outro dá pra ser o direito. Então, isso aqui também é um detalhe que vocês vão ver aí a olho mesmo. Que o nosso top vai ficar nesse modelo aqui. Isso aqui que vai ser, né, a frente. Então, aqui vai ser os seios e aqui vai ser o meinho. Como que vocês vão fazer se vocês quiserem um modelo maior? Vocês podem estar aumentando essas correntinhas ao redor, que é o acabamento, ou vocês podem continuar usando a criatividade e aumentando as carreiras dos squares. Isso fica a critério. Mas a parte mais fácil é estar aumentando essas correntinhas mesmo. E aí a gente vai continuar fazendo aqui. Esse square vai ficando assim, para ser a lateral. E os outros vai ser a parte das costas do top. Então, aos pouquinhos vocês vão vendo como vai ficando o resultado. Então, vou ensinar aqui agora a parte de colar um no outro. Opa. Esse aqui eu já fiz o acabamento. Como foi o primeiro que a gente fez, não precisa desmanchar nada. A gente só vai pregar o outro. Então, vamos lá. Vou enrolar aqui o fio. Não tem muito segredo. Como nessa parte aqui a gente faz 3 correntinhas, então eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo na outra peça, que vai equivaler... Deixa eu ver o lado aqui mais interessante. Que vai equivaler a uma correntinha e mais uma correntinha, que aí vai ficar como se fosse 3 correntes. Aí aqui eu vou pegar nessa parte, porque aqui a gente tem uma, duas, três, 4. Então, 2 vai ficar para um lado, 2 vai ficar para o outro lado. Essa aqui vai ser a esquina, então, do nosso square. Então, eu fiz aqui uma correntinha, venho para outra peça e faço um ponto baixo. E faço mais uma correntinha e volto para minha peça anterior, para fazer aqui no espaço normalmente um ponto baixo. Nossa, o início é meio que perdido, viu, gente? Mas aos poucos a gente se acha. Eu fiz do lado errado aqui. Tem que prestar muita atenção aqui na hora desse grude aqui. Vou desmanchar e fazer novamente. Olha só, uma corrente. Venho aqui para outra. Faço um ponto baixo. O interessante é segurar os dois na mesma direção, que aí não tem como errar. Faço mais uma corrente, venho para de cá, fazer um ponto baixo. Agora é a parte das 4 correntes. Então, eu faço uma, 2, venho para a próxima e faço um ponto baixo.
Faço mais duas. Caramba. Corrigindo. É uma corrente. Na peça de lá, faço um ponto baixo. Uma corrente. E na de cá, um ponto baixo. Porque aqui ainda é a parte das 3 correntinhas. Como a gente tá fazendo na peça de cá, aqui é 3 correntinhas em cima. Voltando. Agora sim, aqui em cima da pétala são 4 ou 5 correntinhas, enfim. Mas a gente vai fazer 2 correntes. Vou na outra peça. Faço um ponto baixo e mais 2 correntes. Venho na minha peça aqui fazer um ponto baixo. Aqui em cima novamente serão que 4 correntes. Então, eu faço 2, vou na peça de lá, faço um ponto baixo, 2, venho para minha peça fazer um ponto baixo. Aí, agora a gente observa que aqui em cima é a parte que temos 3 correntinhas. Então, a gente volta a fazer apenas uma correntinha. Vou lá, faço um ponto baixo. Uma correntinha e venho aqui fazer um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo. Uma... Fazendo aqui, continuando para vocês irem prestando atenção. Essa parte da frente também pode fazer igual atrás. Mas eu prefiro nesse modelo aqui que eu tô fazendo. Não sei, eu achei mais interessante assim. E aqui agora eu vou fazer, ó, 2 correntinhas. E aí eu venho fazer um ponto baixo. E 2 correntinhas. E um ponto baixo na peça de cá. Então, é só observando a peça que está sem o acabamento. Porque aqui eu tô colando uma na outra, mas a de cá já tem o acabamento. E eu tô fazendo o acabamento dessa daqui. Então, aqui, onde que vai ser 3 pontos baixos? A gente vai ver na peça que tá sem o acabamento. Onde que vai ser 4? A gente vai ver nessa daqui também. Então, aqui agora já será 4 correntes, que vai ser 2, um ponto baixo cá e 2 correntinhas, um ponto baixo na de cá. Bem, voltando aqui, eu já fiz aí 3 das minhas alças. E agora eu vou fazer a última mostrando pra vocês. Eu já dei aqui uma laçada na agulha. E vou vir aqui no pezinho da alça que eu já fiz. Inicialmente, você só vai pegar, vir seguindo fazendo os pontos baixos. E chegando aqui, você vai fazer os 3 de início. Mas aqui, como aí eu vim e fiz a minha alça inteira. E agora, aí eu tive que cortar o fio aqui, né, na ponta. Então, agora eu volto aqui para continuar até chegar no lugar da próxima alça. Então, eu venho aqui no pezinho da minha alça, com a mesma agulha que eu estava usando. E venho aqui embaixo e coloco um ponto baixíssimo. Vou pegar esse fio, porque daí eu já vou escondendo ele. Venho aqui onde está a alça, coloco um ponto baixo. E aí eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos, igual a gente estava fazendo o acabamento. 3 pontos baixos para cada elo. E aqui entre eu não coloquei nenhum. Mas como eu disse, vai ficar a critério de vocês. E vai depender do ponto de cada um também, né? Daí eu vou seguir fazendo pontos baixos, escondendo aqui já nossas pontinhas, ó, porque aí o acabamento já fica perfeito. Eu vou seguir fazendo pontos baixos
até o local da próxima alça. Como tá ficando, ó. Uma alça em cada pontinha. E aqui atrás eu posicionei um pouquinho mais adentro do centro do square. Aqui é o centro do square. Coloquei aqui 2 elos adentro. Aqui o centro. 1, 2. Coloquei aqui. Para que não fique caindo no ombro, enfim. Eu preferi fazer assim. Eu já volto para mostrar quando chegar aqui no lugar da próxima alça, que será aqui, porque aqui é o centro, então vou em 1, 2, vou fazer aqui. Voltando aqui, eu vou tirar o meu essa agulha que eu tava usando e vou pegar agora a 1,75, que já estou aqui no lugar, chegando onde eu vou fazer a alça. Então, vou fazer aqui os 3 pontos baixos normais, só que com a agulha 1,75. Agora eu vou vir aqui pegar essas alcinhas do ponto baixo, só uma alça, e vou folgar ela. E vou tirar a agulha novamente. Vou puxar o fio por dentro de uma, com muito cuidado esse início aqui, viu? Puxo por dentro da outra e venho aqui na onde eu soltei o ponto, né? E vou puxar. Peraí, que no caso aqui eu já tinha que ter deixado do tamanho certinho, gente. Tem que prestar atenção. Olha só, vou deixar aqui bem pequenininho. Volto novamente, ó. É bom porque eu posso ensinar 2 vezes. Tem que segurar aqui, porque senão o fio vai correr. Então, vou puxar o meu fio aqui. Puxo novamente. E aqui no primeiro, onde a gente soltou a agulha, puxo novamente. E aí, ficamos com 3. Dou essa folgadinha aqui. E volto novamente. Tiro a agulha, coloco no primeiro. Puxo o fio. Puxou. E no terceiro. E assim eu vou fazendo com a agulha 1,75 para que fique mais macio aqui, né? Isso aqui é chamado rabo de rato, esse cordão. Então aqui agora é mais fácil. É só seguir fazendo, tirando de um em um. Tiro um, tiro 2, tiro 3. Folgou, faço novamente a mesma coisa. O mais difícil é no início, mas depois você vai seguindo tranquilamente. E assim vai ficando. E depois eu só vou terminar aqui. Aqui eu já estou no início dos pontos baixos. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Lembrando que não pode tirar a agulha daqui, tá? Se vocês, por exemplo, for parar para fazer alguma coisa, não tira a agulha do cordão. E aqui o acabamento já está quase tudo pronto. Vai ficando assim. E as alcinhas já estão prontas. Depois é só forrar. Eu vou colocar um forro só nesse square aqui, da parte do seio. Vou cortar o quadradinho direitinho e vou costurando sem muito critério. Só nessa parte para que não apeste o nosso cropped. Então, pessoal, esse foi o resultado. Eu fiz esse pontinho fantasia aqui embaixo. Vocês decidem o ponto que vocês acharem mais interessante, porque como eu mostrei no início,
eu fiz vários. Aqui eu fiz de amarrar, mas também eu fiz outras peças de com aquele reguladorzinho de alça. Esses fios daqui de dentro eu não escondi porque eu vou colocar o forro. Então não tem necessidade de esconder. Mas aqui os do acabamento eu escondi todos direitinho. Olha só os detalhes. Aqui foi as nossas alças. Então, a parte mais básica é essa mesmo, dos squares. Não esqueçam, né, de estar nos acompanhando nas redes sociais para vocês ficarem por dentro das novidades, se inscrever no canal e também comentar aqui embaixo alguma sugestão ou qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Olha só aqui a frente. E lembrando que o forro eu vou colocar apenas nesse quadradinho. Não vou colocar nele todo, porque às vezes acaba apertando. Então é isso. Deixe o joinha, se inscrevam, ativem as notificações e nos acompanhem nas nossas redes, que vai estar aí na descrição do vídeo. Essas alças servem para amarrar. Mas se vocês quiserem com regulador, vocês podem estar seguindo uma carreirinha de ponto baixo mesmo, para ficar mais quadradinho. Então, esse foi o nosso cropped. Eu fiz ele várias versões, várias cores. E ele é muito legal, combina. Fica super bem com qualquer peça de roupa.